Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Oremos. Bendito Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa Escritura. Nós te agradecemos pela tua revelação, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da gente e o Senhor se revela dia após dia na tua palavra, Senhor. Que esta palavra, esta noite, possa ser uma semente lançada no nosso coração e que nós possamos, ó Pai, entender a tua voz, ouvir a tua voz, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, e que o teu Santo Espírito possa trazer iluminação à nossa mente, de tal modo que compreendamos, ó Deus, o que o Senhor tem a nos falar. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Profeta Ageu, iniciando o estudo, existem 2 versículos neste pequeno texto que a gente leu agora, que me chamou muito a atenção. Versículo 5 e versículo 7. O profeta fala a mesma coisa. O Senhor fala através do profeta a mesma coisa. Considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Nos dias que nós vivemos, nós temos esquecido de olhar para o nosso passado. Nós esquecemos e muitas vezes nós não damos valor àquilo que nós vivemos, mas nós vivemos agora olhando para o futuro. E o futuro ainda nem aconteceu. Eu lembro de estar assistindo um filme infantil, a Kung Fu Panda, com o meu filho, e em certa cena, o panda que está treinando para ser um mestre das artes marciais, vai conversar com um mestre que é uma tartaruga. E aí o mestre, ele vira para ele e fala assim: olha, o passado não tem volta, mas serve como aprendizado. O futuro ainda não aconteceu, mas o presente é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Mas para que a gente possa considerar o nosso presente, para que nós possamos entender a nossa função, a vontade de Deus nas nossas vidas, o que o Senhor nos chama agora a fazer? Considerar o nosso passado. E é a partir daí que eu quero começar este texto com vocês, né? Eu quero pensar um pouco sobre o passado de Israel.
É complicado a gente olhar para um texto desse e não olhar e não voltar os nossos olhos para o passado de Israel. Então a gente precisa entender qual que é a figura de Ageu, onde que Ageu está situado na história, para que a gente possa então compreender o porquê que ele está falando, ou porquê que o Senhor está falando com Ageu neste momento. Aproximadamente 70 anos antes da produção deste texto, por volta do ano 605 a.C., Daniel e seus amigos, eles estavam sendo levados cativos à Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E todos nós conhecemos a história de Daniel, que ele achou graça aos olhos do rei Nabucodonosor, porque ele foi fiel à palavra de Deus. 70 anos depois do exílio, e lembrando que quando o povo de Israel foi para o exílio, ele sai da sua casa, ele sai de Jerusalém, ele é levado para o reino persa, para viver ali na Babilônia. A gente precisa entender que ali na Babilônia não existia uma forçação de barra para que eles adorassem os deuses. Quando houve, Daniel não respeitou, e o Senhor o livrou. Mas é interessante a gente pensar que o império da Babilônia, o império persa, a cidade da Babilônia, era uma cidade politeísta, ela tinha vários deuses. E ela dava liberdade de culto. Não existia uma pressão para que seguissem apenas um Deus, mas qualquer nação que fosse conquistada pelos persas, eles poderiam adorar os seus deuses, contanto que isso não fosse contra as políticas do Estado. E aí, num processo de aculturação, a ideia deles, e quando eles chamam Daniel para ir para a Babilônia, levam Daniel e seus amigos, jovens, que eram aptos ao estudo, eles levam estes jovens para a Babilônia na intenção desta aculturação, ou seja, de ensinar a cultura babilônica, ou ensinar a cultura universal, a cultura mundial, né, naquele contexto. E por 70 anos o povo de Israel fica ali preso, exilado da sua casa. Por sorte, o Espírito do Senhor incomoda o coração de Ciro, o rei da Pérsia, por volta de 538 a.C., e então Ciro decide emitir um decreto, e ele fala que o povo de Israel escolhe algumas pessoas do povo de Israel para retornar para Jerusalém, a fim de que eles reconstruíssem a casa do Senhor. Porque Ciro entende que o Deus de Israel é o único Deus, ou Deus acima de outros deuses. Então ele despede o pessoal, o povo de Israel volta a Jerusalém, e eles não voltam de mão abanando. Da mesma forma que o povo de Israel saiu do Egito, sendo abençoado com toda sorte de ouro e de prata e de riquezas que estavam ali no Egito, da mesma forma, Ciro, ele pega tudo que estava dentro do templo dos seus deuses e que tinha sido recolhido da casa do Senhor e devolve a Jerusalém. E devolve ao templo do Senhor. E não só isso, mas todos aqueles que estavam em volta dos israelitas, que estavam exilados na Babilônia, eles também são abençoados por esses que estão à volta. Então eles foram presenteados com muito ouro, com muita prata. E isso está registrado não no livro de Ageu, mas está registrado nos livros de Esdras e de Neemias, quando eles falam e eles relatam, depois de Ageu, a situação histórica da reconstrução do templo. Durante este período, então, de 538 a.C. a 522, enquanto Ciro era rei da Pérsia,
o povo de Israel, durante esses 20 anos, eles voltam a Jerusalém, e o decreto do rei era básico, era simples. Eles estavam retornando para reconstruir a casa do Senhor. Eles estavam voltando para reconstruir o templo do Senhor. E aí, nesse momento é que a gente começa a entender, e eu gosto muito de estudar o contexto e a história do povo de Israel, porque isso nos traz elucidação quando nós estudamos o Novo Testamento. Porque estudando esse texto, a gente acaba chegando à questão dos judeus e dos samaritanos. Porque durante esse período, os samaritanos, durante o período que os israelitas foram levados para a Babilônia, os samaritanos não foram, e eles permaneceram. E eles permaneceram cultuando a Deus. Mas durante esse tempo, eles permaneceram cultuando a Deus, mas permaneceram cultuando outros deuses. Porque a casa do Senhor foi destruída pelos caldeus. Mas agora, com o retorno do povo de Israel a Jerusalém, o que vai acontecer é que os samaritanos agora chegam a esses exilados, que estão retornando à casa do Senhor, que estão retornando à sua terra natal, e os samaritanos viram para eles e falam assim: olha, nós queremos ajudar a reconstruir o templo. Nos deixe ajudar a reconstruir a casa do Senhor. E aí, nesse momento, acontece a treta das tretas. Acontece a confusão, porque os exilados falam: não, vocês não vão nos ajudar, porque vocês adoram outros deuses. Vocês não podem pôr a mão aqui. E aí acontece esse racha novamente com os samaritanos. De modo que, de 538 a 522, e até depois, durante o período do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, os samaritanos começaram a minar a reconstrução do templo. Eles começaram a desencorajar, eles começaram a perseguir os judeus que tinham retornado. E aí, durante esses 20 anos, o templo não é reconstruído. E então, nós chegamos, nesse momento aqui, do texto de Ageu. Quando Ageu começa a falar ao povo, já se passaram 20 anos do retorno. E durante esses 20 anos, o templo do Senhor não foi reedificado, não foi reestruturado. 20 anos se passam e nada acontece. Mas aí agora eu quero colocar o contexto histórico, para a gente se situar dentro da história de Israel. Vamos então para o texto e entender qual que é o motivo então, ou por que Ageu vai falar ao povo. E posteriormente a gente vai entender o porquê que isso fala diretamente aos nossos corações. No versículo 2, iniciando pelo versículo 2, a palavra do Senhor, que chega a Ageu, fala o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Fazem 20 anos que o povo voltou da Babilônia e está residindo em Jerusalém. E por 20 anos este povo negligenciou a ordem direta do Senhor, de edificar a casa do Senhor. E então Ageu, o Senhor chega a Ageu e fala assim: olha, fazem 20 anos que este povo me negligencia. Fazem 20 anos que este povo diz, toma a dianteira e faz de suas palavras as minhas. Fazem 20 anos que o povo diz que ainda não é chegado o tempo de edificar a casa do Senhor. Meus queridos, quantas e quantas vezes nós temos passado por isso nos nossos dias? Quantas e quantas vezes nós temos tomado a nossa palavra e transferido a Deus?
Quantas e quantas vezes nós temos feito da nossa vontade a vontade do Senhor? É isso que o povo de Israel está fazendo. O povo de Israel está pegando a sua vontade e transferindo para Deus. Algumas semanas atrás, eu nas redes sociais vi um testemunho de um amigo meu falando que recebeu uma palavra profética do seu pastor, dizendo que o Senhor iria derramar uma bênção sobre a vida dele. E que ele deveria sim exigir do Senhor a bênção. E algum tempo depois, ele não sabia que bênção era essa, e algum tempo depois ele comprou um carro. E ele entendia que ele só conseguiu realizar o sonho do carro porque ele exigiu do Senhor. Porque naquele momento ele transferiu a sua vontade para Deus. Vamos continuar. E aí o Senhor fala que este povo diz, não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. E no versículo 4, o Senhor continua falando a Ageu. E aí o Senhor fala, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O que o Senhor está falando ao povo aqui por intermédio de Ageu é simples. Olha, vocês vieram aqui para edificar a minha casa, que foi incendiada há 70 anos atrás. Vocês voltaram com todos os pertences da minha casa, e vocês não edificaram a minha casa. E vocês tomam a minha palavra, fazem das suas palavras a minha palavra, dizendo que ainda não é tempo de edificar. Mas se não é tempo de edificar a minha casa, por que vocês edificam a sua? E aí o contexto e a tradição histórica nos revela que durante esses 20 anos, a classe alta da sociedade israelita, aqueles que voltaram para edificar, para restaurar a casa do Senhor, o templo do Senhor, eles tinham restaurado as suas próprias casas. Eles estavam vivendo bem, cuidando das suas famílias, cuidando das suas posses, tomando posse daquilo que já era seu, ou daquilo que era dos seus antepassados. E aí o Senhor agora, nesse momento, ele questiona o povo, fala, olha, se não é tempo de edificar a minha casa, por que vocês estão morando em casas edificadas, enquanto a minha casa está em ruína? O Senhor então acaba confrontando os seus escolhidos, o seu povo escolhido, o povo de Israel. Ele acaba confrontando eles acerca das suas prioridades. O que é prioridade? O que é prioridade na sua vida? Jesus faz esta mesma consideração, quando ele fala, olha, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas existe aqui uma inversão, porque o povo de Israel naquele momento buscou primeiro o seu próprio reino, e eles diziam que ainda não era tempo de buscar o reino, não era tempo de buscar a casa do Senhor. E uma mensagem proclamada há mais de 2.500 anos atrás parece que foi feito para nós. Há 2.500 anos atrás, Ageu estava falando o povo de Israel, e parece que essa mesma palavra é viva para nós hoje. Porque nós vivemos um tempo onde nós queremos fazer a nossa vontade e não a do Senhor. Porque nós preferimos edificar a nossa casa e não a casa do Senhor. Porque nós estamos vindo de um momento de pandemia, onde nós fomos exilados da casa do Senhor e trancafiados em nossas casas. E nos últimos 10 meses, o que nós temos feito é edificar a nossa própria casa.
Mas o Senhor continua. E aí no versículo 5 ele fala, olha, considerai o vosso passado. Quando ele fala considerai o vosso passado, ele está falando ao povo, olha, vocês lembram que lá no passado, vocês também eram errantes na terra do Egito? Vocês entendem que lá no passado eu tirei vocês da casa da servidão, e da mesma forma vocês não me honraram, e vocês trouxeram outros deuses perante vocês? Considerai o vosso passado, olhai para o vosso passado. E ele continua, e aí ele vai então no versículo 6, mostrar ao povo qual que é a consequência dessa desobediência. Desobediência que já fazia 20 anos que o povo estava cometendo. Versículo 6, ele fala, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Percebam, o Senhor não deixou de abençoar Israel. Mesmo ele sendo desobediente, a graça do Senhor estava alcançando os seus, estava alcançando o seu povo. Mas o Senhor agora está falando, olha, queridos, presta atenção, porque o que você tem trabalhado, Ele está dando para fechar o mês. Você tem comido, mas você não tem se saciado. Você tem bebido, mas a sua sede não passa, porque você está se alegrando com o pouco, porque você entende que agora como você voltou para a sua casa, e agora como você tem os seus pertences, você está olhando para tudo que você tem, você está dizendo, pelo menos eu não estou lá, na Babilônia, porque o Senhor nos trouxe de volta. Mas o Senhor está dizendo, olha, o que vocês estão tendo são migalhas. É migalha. Porque eu não tenho abençoado, eu não tenho derramado toda sorte de bênção sobre as suas vidas, porque vocês têm me negligenciado. E quando eu olho para esse texto, e quando eu começo a meditar nele, eu percebo quantas e quantas pessoas nesses últimos 10 meses têm me procurado, a gente tem conversado e é sempre a mesma coisa, não nos tem faltado, mas a conta não está fechando. O Senhor tem providenciado, mas a gente passa sempre apuro no finalzinho do mês. E novamente o Senhor no capítulo 7 fala, olha, considerai o vosso passado. Olha para o teu passado. Olha para o teu passado nesse momento e entenda que hoje o que você tem colhido não é o suficiente. E não é o suficiente, não é porque eu não tenho te abençoado, mas não é o suficiente porque você tem me desobedecido, porque você tem me negligenciado, porque você tem colocado as suas coisas à frente das minhas coisas. E não foi para isso que eu te chamei. E depois desse puxão de orelha de Deus em seu povo, e é nesse momento que eu percebo que Deus, o nosso Deus é um Deus, Ele é um Deus misericordioso, porque Ele poderia ter feito isso nos primeiros 5 anos. Mas não, passa assim 20 anos, para Ele dar essa puxada de orelha no povo. E agora no versículo 8 Ele dá uma nova ordem. E agora não por intermédio do rei da Pérsia, mas agora por intermédio do seu profeta Ageu. E ele fala, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
ele dá uma ordem para o povo e fala: olha, chega, fazem 20 anos que vocês não fazem nada. A partir de agora, vocês vão fazer sim, vocês vão subir ao monte, vocês vão pegar madeira, vocês vão pegar tijolo, vocês vão fazer cimento, vão reconstruir o meu templo. Mas por quê? Por que que é tão importante? Por que que é tão necessário? Por que que o Senhor agora exige isso do povo de Israel? Sabe por quê, meus queridos? Porque por 70 anos, o povo samaritano não teve a casa do Senhor. Por 70 anos, o povo samaritano, ele não sabia onde adorar o Senhor. Ele perdeu a sua identidade religiosa. Ele não mais glorificava o nome de Deus. E foi o povo que não foi levado cativo. O povo de Israel, agora voltados do exílio de Babilônia, estavam se tornando novos samaritanos. Porque eles não tinham mais a referência, eles não tinham mais onde se relacionar com Deus. Eles não se submetiam mais à vontade do Senhor. E quando o povo não se submete à vontade do Senhor, o povo não se santifica e o povo não glorifica a Deus. E é para isso que nós somos chamados, para a glorificação do nome do Senhor. E é por isso que ele conclui o versículo 8 falando: olha, quando você edificar a minha casa, eu me alegrarei e eu serei glorificado. E concluindo com o capítulo 9, o Senhor continuou ali: esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Vocês demoraram demais. Agora eu estou tomando a frente através do meu profeta Ageu. E por que que eu dissipei tudo? Diz o Senhor: por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. O Senhor está mostrando que a desobediência do povo, nesse momento, torna-se egoísmo. Toda desobediência causa ou traz este impacto de egoísmo e de egocentrismo na vida dos filhos de Deus. Porque ao passo que nós, enquanto desobedecemos a Deus, nós queremos satisfazer o nosso próprio ego. E aí cada um está se importando com a sua própria casa. O cuidado com o templo, o Senhor está exigindo o cuidado do templo, ou com o templo, do seu povo, porque ali no templo é que se faz a observância da lei. É ali que o povo do Senhor é santificado. É ali que o povo do Senhor é purificado. É ali que o povo do Senhor glorifica a Deus. É ali que existe um relacionamento vertical entre Deus e o homem. Ao passo que o descaso que o povo de Israel está tendo com o templo, está trazendo e acarretando ao povo de Israel a ignorância da lei. E eu não estou falando deles não entenderem ou não lembrarem da lei, mas de ignorar a lei. Está trazendo o egoísmo e o egocentrismo, onde o homem determina o tempo de Deus.
Egocentrismo é justamente quando eu coloco o meu ego acima do ego, ou acima da pessoa de Deus. Eu vou edificar primeiro a minha casa, para se der tempo eu vou edificar a casa do Senhor. Eu vou cuidar da minha casa primeiro, a cuidar depois das coisas vindas do alto. Quando se há descaso com o templo, não existe submissão a Deus. Quando o povo de Deus, ele foi conduzido de volta a Jerusalém, isso vai ocorrer de uma forma progressiva. Nem todos voltam ao mesmo tempo. Uma elite volta primeiramente. E quando esta elite, quando este povo volta para edificar, e eles não vão edificar, eles voltam a ter uma rotina, que é pré-exílio. Eles começam a ter a mesma rotina de antes. Eles cuidam das suas casas, eles cuidam das suas famílias, eles agora possuem uma sensação de segurança. Por mais medo que eles tivessem das ações dos samaritanos, agora eles possuem essa sensação de segurança. Eles contentam-se com muito, e esse muito Deus está dizendo que é pouco. E aí eu lembro da minha mãe falando que a minha avó falava para minha mãe, que falava para mim, que o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é simplesmente nada. E o povo agora cai numa situação de infidelidade com o Senhor. Mas Fabrício, o que isso tudo tem a ver com a gente? A casa do Senhor está edificada, nós estamos aqui, o que mais a gente precisa fazer? Há 10, 11 meses, nós fomos obrigados a nos enclausurar dentro das nossas casas. Há 10, 11 meses atrás, em março do ano passado, a gente foi obrigado a não nos reunirmos no templo do Senhor. E quanto para alguns isso foi motivo de muita tristeza, para outros foi motivo de muita alegria. Porque para muitos é pesaroso vir à casa do Senhor. Mas eu não estou falando, meus queridos, simplesmente de vir aqui e cultuar uma vez por mês, uma vez por semana, para vir aqui uma vez por mês para tomar a ceia do Senhor e cumprir com as suas obrigações religiosas. Eu não estou falando disso. O Senhor nos chama hoje a edificar a sua casa, e quando nós, crentes, somos chamados a edificar a casa do Senhor, é a edificar a casa do Senhor com os nossos dons, com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu costumo dizer que o Senhor nos dá em dobro, não para a gente acumular, mas para a gente poder repartir, para a gente poder compartilhar. Mas infelizmente, muitos de nós ainda estamos nessa situação confortável que a pandemia nos trouxe. Nessa situação onde eu não preciso mais ir, eu tenho uma desculpa para não ir à casa do Senhor e edificar a minha comunidade de fé com aquilo que o Senhor tem me dado de dons. Não existe mais os grupos de oração, não existe mais os grupos de estudo, não existe mais as reuniões dos jovens, dos adolescentes, e isso tem trazido para alguns conforto, e o Senhor está dizendo, olha para o teu passado, olha para o teu passado, porque era isso que você fazia antes de eu te chamar, antes da tua regeneração, antes da tua conversão. E agora você está voltando, você deu um passo atrás. Nós estamos passando por um momento de aculturação religiosa, meus irmãos. Da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel lá na Babilônia.
Nós estamos abrindo os nossos ouvidos a ventos de todo tipo de religião e de todo tipo de ensino. Nós passamos de servos a clientes. Agora é muito fácil eu ficar na minha casa e acessar o YouTube no meu celular ou na minha televisão e escolher qual pastor eu vou ouvir. E escolher qual mensagem que agrada o meu coração. Nós estamos dizendo para o Senhor, não é tempo de edificar a tua casa, porque estamos passando por uma pandemia e o Senhor tem que entender isso. Mas, meus queridos, não é o fato de não nos reunirmos aqui que vai deixar da gente edificar a casa do Senhor. Porque a gente edifica a casa do Senhor não simplesmente com os nossos bens ou não simplesmente com a nossa presença aqui na igreja, mas nós edificamos a casa do Senhor com os nossos dons. Com tudo aquilo que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, tem frutificado em nossas vidas. Mas alguns olham para mim e falam, é o normal, é o novo normal, Fabrício. Você precisa se acostumar com isso. Eu jamais vou me acostumar com esta situação de eu não poder, ou de eu ser totalmente desinteressado em me relacionar com os meus irmãos. Porque o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando o salmista fala isso, é porque ele sente alegria em glorificar o nome de Deus, juntamente com os seus irmãos. E nesse momento, meus queridos, o Senhor está falando aos nossos corações. Edifica a minha casa. Edifica a minha casa e eu me alegrarei, e eu serei glorificado. O Senhor nos chama para retornar. E Ele não está falando de retornar de forma física, não. Nós entendemos a situação que nós estamos passando por conta dessa grave doença. Mas o que o Senhor está falando aqui era, olha, está na hora de você despertar, está na hora de você fazer o que você não está fazendo há 10, 11 meses, edifica a minha casa. Cuida dos pobres, dos miseráveis, acolhe os órfãos, cuida das viúvas. Ama o teu próximo, relacione-se com ele e comigo. Não existe novo normal. Existe a boa e perfeita vontade de Deus. A boa e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. É preciso que a gente acabe com esse comodismo, que a gente saia dessa situação de letargia que nos encontra, que nos encontramos agora. É preciso que nós dobremos os nossos joelhos e pedimos a Deus, Senhor, onde que eu posso edificar a tua casa com os meus dons? Me mostra, Deus, como eu posso glorificar o teu santo nome. Como que eu posso transformar e edificar a tua casa? Considerai o vosso passado, para que não erramos jamais, para que não voltemos a errar, para que possamos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Glorificar o teu santo nome.